Galera, ontem rolou a solenidade para anunciar os vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2025. E lógico que a gente não ia deixar isso passar, né? Então hoje eu fiz um videozinho assim com muito carinho aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre os laureados ao Nobel de Economia e falar um pouquinho das obras deles e de por que eles venceram esse prêmio tão importante. Então vamos lá, hoje eu vou fazer um teste, eu vou falando com vocês e olhando aqui para a tela do meu computador, porque é mais fácil no geral e tem muita informação, então eu quero falar tudo completinho para vocês, não vai dar para eu ficar simplesmente tentando decorar tudo. Me falem aí nos comentários se vocês gostam desse formato de eu falar olhando um pouquinho para a câmera, um pouquinho para a tela do computador ou se fica esquisito. Estamos ainda em fase de testes aqui no canal, beleza? Mas vamos lá, foram três pessoas, né, três professores que venceram o Prêmio Nobel de Economia. O professor Philippe Aghion, o professor Peter Howitt e o professor Joel Mokyr. O Philippe Aghion e o Peter Howitt, eles venceram esse prêmio juntos, porque eles têm vários trabalhos em conjunto, enquanto que o professor Joel Mokyr ganhou sozinho. Enfim, falando rapidamente assim da biografia dos professores, né? O professor Philippe Aghion, ele é francês, ele tem o PhD dele, né, que é o similar ao doutorado para nós aqui no Brasil, pela Universidade de Harvard, e dá aula em duas universidades, na London School of Economics e na Collège de France. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas é uma escola de economia super importante da França. O professor Peter Howitt, ele é canadense, ele tem o PhD dele pela Northwestern University dos Estados Unidos e dá aula na Brown University, também dos Estados Unidos. E o professor Joel Mokyr, ele é um israelense americano que nasceu na Holanda, então o cara é bem cosmopolitano assim, né? Tem o PhD dele pela Yale University, então Estados Unidos também, e dá aula na Northwestern University, que foi onde o professor Peter Howitt fez o PhD dele. E uma curiosidade, né, sobre o professor Joel Mokyr é que ele é um historiador econômico. Então ele é diferente desses economistas que costumam ser mais matemáticos, né, escrever muitos modelos, fazer muitas inferências causais, né, usar muita econometria, essas coisas. Ele é um cara mais da história, ele vai atrás de fatos históricos, logicamente que usa dados também, mas os trabalhos dele são muito mais conceituais, são muito mais textuais do que fazer aqueles modelos e ficar discutindo os modelos. Bom, e enfim, né, por que esses professores venceram o Prêmio Nobel de Economia de 2025? O professor Aghion e o Howitt, né, que venceram juntos, como eu já falei, eles foram laureados, segundo o próprio anúncio do Prêmio Nobel, né, pela teoria do crescimento sustentado por meio da destruição criativa. Para quem não sabe, crescimento sustentado é quando você tem crescimento econômico de um país, de uma região, ano após ano, durante muito tempo, durante décadas. E o professor Mokyr foi laureado por ter identificado os pré-requisitos para o crescimento sustentado por meio do progresso tecnológico. Vale ressaltar, né, pessoal, que os autores, né, os professores que são laureados com o Prêmio Nobel, eles não são laureados por conta de uma obra especificamente, como se fosse tipo um Oscar que você ganha por aquele filme que você fez aquele ano. Na verdade, os autores eles são laureados por conta das contribuições que eles fazem ao decorrer do tempo em um tema específico. Lógico que geralmente esses autores vão ter uma ou outra obra que são as mais importantes, que vão ou que iniciam a teoria que eles propagam ou que aprofunda mais. Então sempre tem algumas obras mais importantes, mas, né, é diferente de um Oscar que é por causa daquela obra especificamente. E esses três autores, eles venceram o Prêmio Nobel principalmente por conta das contribuições que eles deram para as teorias do crescimento econômico, né? Então, assim, eu já falei de teorias do crescimento econômico infinitas vezes aqui. Eu vou deixar os diversos vídeos que eu fiz sobre essa teoria aqui na descrição, tá? É o meu tema preferido dentro da economia. E às vezes eu vejo algumas pessoas perguntando assim, nossa, mas tem outro tema dentro da economia, né? Tipo, crescimento econômico, que negócio mais geral. Mas sim, pessoal, na verdade, o tema crescimento econômico, ele é bem específico, né? É que as pessoas estão acostumadas a ver o noticiário, né? Da turma que está ali analisando o PIB e vai ver se o PIB vai crescer ou não esse ano e por que vai crescer ou não esse ano, no máximo para o ano que vem. Isso não é teoria de crescimento econômico. Teoria de crescimento econômico é observar a trajetória do PIB no longo prazo.
Ou seja, né, por que uma nação cresceu e se desenvolveu durante 10, 20, 30, 40, 100 anos? Quais foram os fatores que levaram a essa nação a prosperar ou a não prosperar? Por que alguns países ficaram mais ricos do que outros? É esse tipo de estudo que ele é até mais histórico, mas aí ele foi extremamente matematizado, né, por meio de criação de modelos, e que não tem a ver com as projeções de curto prazo, de tentar entender, né, esse ano o que vai acontecer com a economia, etc. As visões de longo prazo são diferentes, tá? Mas vamos lá, né, vamos falar dos autores e das suas obras. Vamos começar pelo professor Joel Mokyr, né? As obras dele, elas são mais livros, tá? Então é diferente de alguns autores que têm artigos mais curtos, que são super importantes, etc. Até por ele ser historiador, ele tem mais livros mesmo, né? Obras mais densas, muito maiores, etc. E assim, por mais que ele tenha escrito várias obras importantes, talvez o livro mais importante que ele escreveu foi o The Lever of Riches, Technological Creativity and Economic Progress, ou Alavanca da Riqueza, Criatividade Tecnológica e Progresso Econômico. E esse livro ele é basicamente uma análise histórica do papel da mudança tecnológica no crescimento econômico mundial desde a antiguidade. Então, como eu falei, que ele não está analisando o PIB esse ano, o ano passado, na década de 90. Ele olha a trajetória de crescimento econômico do mundo desde a época da antiguidade até o século XX, que foi quando a obra dele foi escrita, porque essa obra é de 1990. Tá? E assim, como toda teoria de crescimento econômico já meio que entendeu, o que traz a riqueza para um país, para uma região, para o mundo, é o desenvolvimento tecnológico. No longo prazo, é o desenvolvimento tecnológico. No curto prazo, podem ter outros fatores, tá? O governo gasta um pouquinho mais, teve o boom de commodities, esse tipo de coisa. No curto prazo. No longo prazo, é sempre desenvolvimento tecnológico. E ele vai entender por que algumas sociedades conseguiram promover esse desenvolvimento tecnológico mais do que outras, né? Por que algumas sociedades foram mais inovadoras do que outras? E principalmente, por que o progresso tecnológico se tornou um fenômeno permanente apenas na Europa moderna pós-Revolução Industrial? Ele vai tentar entender por que a Revolução Industrial aconteceu na Europa e não em outros lugares do mundo, e por que ela perdurou na Europa. E aí ele vai dividir esse livro dele basicamente em 3 blocos analíticos, né? O primeiro, ele vai fazer uma questão bem de história mesmo da mudança tecnológica. Então ele vai pegar e tentar reconstruir o progresso tecnológico desde a época da antiguidade até a Revolução Industrial, destacando principalmente como o progresso técnico era esporádico e frequentemente perdido ou esquecido até o século XVIII. Então até ali o início da Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra e depois nos outros países europeus, era comum você passar décadas ou até séculos sem ter progresso técnico. O que isso quer dizer? Que a tecnologia não mudava nada. As pessoas elas viviam de maneira completamente igual por muito tempo. Você não tinha nenhum tipo de inovação, uma ferramenta nova, nada do tipo. As coisas continuavam praticamente estáveis durante décadas. Isso era o normal do mundo até a Revolução Industrial. Fora outras nações que começavam a inovar, que tinham progresso técnico e que simplesmente eles desapareciam no decorrer do tempo e elas até regrediam. E aí ele vai tentar entender a importância das condições sociais e institucionais para essa difusão e acumulação de conhecimento para o progresso técnico. E vai identificar que a Revolução Industrial foi uma ruptura histórica. Né? Que foi o momento em que as inovações não só começaram a acontecer com grande frequência, mas também se tornaram contínuas. Após a Revolução Industrial, o progresso tecnológico nunca mais parou. Ano após ano, a gente estava descobrindo coisas novas e inovando e criando novos produtos e serviços que facilitavam muito a vida do ser humano. Então, mais uma vez, isso não é normal da história humana, isso só acontece há 200 anos. E o Mokyr vai propor que o avanço tecnológico depende principalmente de 3 fatores interligados. Primeiro, incentivos econômicos, ou seja, recompensa financeira e status para inovadores, inventores, empreendedores.
o que está muito atrelado à lei de patentes hoje em dia. Então eu vejo muita gente criticando patentes, né, e falando, o conhecimento tinha que ser de todo mundo, né, é injusto você descobrir alguma coisa e ficar com o dinheiro só para você. Mas é basicamente isso que não sou eu que estou falando, tá? Tem uma literatura inteira sobre patentes dentro da economia. Assim, elas não existem aleatoriamente. Tá? Descobriu-se que patentes eram um bom incentivo para a inovação, por isso elas acontecem. Outra questão eram as capacidades técnicas, ou seja, nível de conhecimento prático atrelado ao conhecimento científico. Então você tinha que ter uma junção desses dois tipos de conhecimento. E uma coisa inovadora nas teorias de crescimento econômico, né, principalmente para aquelas mais mainstream, matemáticas, ele vai falar que tinham questões culturais envolvidas aí, que pode parecer óbvio, mas para um economista às vezes não é tanto. São valores que favorecem a curiosidade, o empirismo, né, ou seja, né, fazer as coisas, observar, tentar entender o mundo a partir da observação e da prática, e a crença no progresso humano, ou seja, a cultura das sociedades também interferia muito no nível de inovação delas ao decorrer do tempo. E ele vai mostrar que a Europa, ao contrário de outras civilizações que na época eram altamente desenvolvidas, como por exemplo o Império Chinês, a Índia, o mundo islâmico, a Europa conseguiu combinar esses incentivos materiais com uma cultura de experimentação e instituições que protegiam a inovação, ainda que de forma imperfeita. É muito legal essa questão das instituições, porque o Prêmio Nobel do ano passado, de 2024, foi sobre instituições e como as instituições afetam o crescimento econômico de longo prazo, promovendo inovações, dentre outras coisas, como distribuição de renda, etc, etc. E aí, mais ou menos como eu já falei, né, o Mokyr vai identificar que a Revolução Industrial Britânica, né, entre o século XVIII e o século XIX, foi um momento único na história da civilização humana em que a inovação ela se tornou institucionalizada, ela se tornou o novo normal e foi algo promovido e protegido pelo governo, vamos dizer assim. Então você tinha engenheiros, você tinha inventores, você tinha cientistas trabalhando em rede, em conjunto, dia após dia, fazendo descobertas, estudando cada vez mais. Isso se tornou parte da sociedade. O mercado de ideias começou a funcionar de um modo mais aberto, estimulando cada vez mais a difusão tecnológica. As pessoas ficaram mais abertas a inovações, né? Isso pode parecer meio estranho para hoje, assim, a gente falar, pô, mas quem não é aberto a inovações? Principalmente nessa época, muita gente não era aberto a inovações. E vocês vão ver que até hoje muitas firmas não são. O Aghion e o Howitt vão trazer isso. E o conhecimento técnico passou a ser acumulado sistematicamente. Ele não passou mais a ser aleatório e às vezes até redescoberto. Porque durante a história da humanidade também teve muito redescobrimento de conhecimento técnico. Uma sociedade ia lá, desenvolvia uma nova técnica, ela era utilizada por algum motivo, ela era esquecida. E aí depois em outro lugar alguém descobria isso de novo e começava de novo e isso era esquecido. A partir da Revolução Industrial isso ficou sistematizado e foi sendo cada vez mais acumulado. E aí o Mokyr vai introduzir a ideia de conhecimento proposicional e conhecimento prescritivo. O que são esses dois tipos de conhecimento? O proposicional é o saber por quê, que é basicamente a ciência teórica, a ciência básica, né, princípios gerais das coisas. Só que só isso não adianta para uma sociedade conseguir crescer continuamente. Você também precisa do saber como fazer, que é diferente de saber por que acontece, que são as técnicas práticas, né? A engenharia, os ofícios, os mecânicos, enfim, essa galera que põe a mão na massa mesmo. Você precisa desses dois conhecimentos unidos, juntos, em equilíbrio, para conseguir gerar inovações e conhecimento tecnológico útil para a sociedade. E segundo ele, foi na Revolução Industrial que tanto a ciência quanto a técnica passaram a se retroalimentar, né, e conviver nesse equilíbrio que eu citei. E aí ele vai dizer também que nem todas as sociedades conseguem progredir continuamente, né? Algumas sociedades elas ficam estagnadas ou até regridem. E os motivos dessa regressão sempre de longo prazo, não é porque o PIB caiu nesse ano ou no ano que vem, é regressão de longo prazo, 10 anos estagnado, 20 anos estagnado. Isso ocorre por falta de incentivos econômicos para inovar, estruturas sociais que punem muito o fracasso e desincentivam o risco. Então se você
Se você sabe que se você falhar você vai ser altamente punido, você tende a ser mais conservador e inovar menos. Instituições que limitam a difusão do conhecimento e ausência de competição política e econômica. Tá? Então esses fatores fazem com que sociedades deixem de inovar, deixem de promover o progresso técnico e acabem limitando o seu crescimento econômico. E esse retrocesso tecnológico, esse retrocesso econômico, ele não é incomum historicamente, né? Porque hoje a gente acha que o PIB, o crescimento do PIB ele é inevitável, né? Ele vai acontecer sempre, inclusive quando o PIB não cresce é uma catástrofe, né? Dá impeachment de presidente ou o secretário da Fazenda cai, etc. Mas o crescimento econômico, na verdade, ele tem que ser sempre estimulado, porque se você não fizer nada e as suas instituições não estiverem bem organizadinhas, no geral a sua sociedade vai estagnar mesmo. Então você tem que dar os incentivos adequados, você tem que ter instituições abertas, instituições competitivas e uma cultura que valorize a curiosidade, o aprendizado, o progresso. Então assim, a questão da educação, tanto formal quanto essa educação cultural, né, sobre progresso técnico, etc., é super importante. Pois bem, então o Mokyr fez um trabalho ótimo de olhar lá para trás e fazer uma super análise tanto econômica quanto cultural das sociedades para entender por que algumas sociedades tiveram grande êxito no crescimento econômico e outras nem tanto, né? E viu que essa questão do progresso técnico, etc., e das instituições e da cultura inovadora, beleza. Aí vem diversos outros pensadores que vão começar a desenvolver modelos matemáticos de crescimento econômico com base nessas variáveis que estão setadas como as mais importantes para o progresso econômico de qualquer país. E o Aghion e o Howitt, eles vão fazer um trabalho fantástico disso, utilizando inclusive uma ideia desenvolvida lá atrás por um pensador chamado Schumpeter. Então, o artigo mais importante talvez do Aghion e do Howitt, e que foi citado, né, na solenidade lá do Prêmio Nobel, e aí esse sim é um artigo e não um livro, né, um artigo de 30 páginas, ele é um artigo chamado A Model of Growth Through Creative Destruction, publicado na Econométrica em 1992. Então, assim, antes do Aghion e do Howitt, era normal você ver os modelos de crescimento econômico que iam falar, né, que esse crescimento de longo prazo acontecia principalmente por conta do acúmulo de conhecimento, como eu acabei de falar, né, progresso técnico, inovação, etc., o que vocês preferirem chamar, mas eles não haviam captado um lado destrutivo do progresso técnico, que se chama obsolescência. E aí isso vai explicar muito por que o Mokyr identifica lá atrás que algumas sociedades são resistentes à inovação tecnológica, né? Como eu falei, não faz sentido as pessoas serem resistentes à inovação. Na verdade faz sentido. E o Aghion e o Howitt vão tentar explicar isso por meio de modelos matemáticos, inclusive. Então, o objetivo desses autores é incorporar explicitamente nos modelos formais a ideia de destruição criativa, destruição criadora, que é essa ideia do Schumpeter, que ele desenvolveu lá em 1942. O Schumpeter é um pensador super importante da economia, né, um pensador muito antigo, e ele criou essa ideia de destruição criativa, ele estudava muito a dinâmica dos mercados, né? Só que ele não matematizou nada, então ficou muito no mundo das ideias, né? Assim, faz sentido, são ideias lógicas, mas faltava um rigor mais formal que o Aghion e o Howitt conseguiram trazer. E eles buscavam mostrar que o crescimento vem de inovações tecnológicas sucessivas, como o próprio Mokyr também falou, mas que cada nova inovação destruía o valor de inovações anteriores, que é, por exemplo, a ideia do celular. Pega o celular. Cada novo celular que sai, né, com novas tecnologias, etc., os que estão lá atrás, eles ficam defasados, eles param de ser vendidos, né? E as firmas têm que se esforçar para criar novos modelos, né, melhores, etc. Então, cada vez que você cria um produto ou um serviço muito inovador, aqueles que eram exatamente anteriores, eles se tornam obsoletos e eles perdem espaço no mercado. E muitas vezes isso desagrada as firmas, porque elas se acostumaram com aquele modelo de produção ali, elas não querem perder ele, porque elas vão ter que treinar um monte de trabalhador de novo, né? Vão ter que comprar novas peças, pensar em novas estratégias. É difícil, a inovação não é simples.
E aí, enfim, né, essa nova dinâmica de inovação criativa, né, ela gera incentivos, mas ela também gera ciclos e possíveis armadilhas de crescimento. Nem sempre ela vai ser muito boa. E aqui eles vão trazer o conceito de inovação bem especificamente para bens intermediários, tá? Então aqui eu citei o celular, mas na verdade o que eles vão pensar aqui é para máquinas, ok? Máquinas que constroem, por exemplo, celulares, que constroem carros. Então as inovações elas vão ficar no setor de máquinas e equipamentos. A inovação nas máquinas e equipamentos torna elas mais eficientes e aí elas conseguem produzir mais produtos ou produtos melhores por hora de trabalho, por dia, etc. E aí as bases, né, desse modelo são as seguintes, né? Vai existir um setor de pesquisa e desenvolvimento que ele é cheio de empresas que vão competir para ver quem inova mais. Então são várias empresas ali no setor de inovação tentando descobrir a sua própria inovação que vai substituir a inovação anterior. Por quê? Porque se elas criam essa inovação e substituem a anterior, elas têm um monopólio temporário sobre um novo bem intermediário. Então elas vão ser as únicas que vão ter ali o controle sobre uma máquina que é a mais produtiva, a mais eficiente para produzir novos bens e serviços. E aí eles vão ter lucros muito altos com esse monopólio, né? Mais uma vez aí a questão das patentes sendo muito importante para o estímulo à inovação. Só que esse monopólio só dura até surgir uma outra inovação que vai substituir essa última e vai gerar um novo monopólio. E essa última, se não se esforçar e não correr atrás, vai ficar escanteada. E isso vai ser chamado de destruição criativa, né? Você vai destruindo as inovações anteriores e criando inovações novas. Beleza, mas a parte mais original, mais interessante desse artigo é como ele modela, com um modelo matemático mesmo, a decisão intertemporal das firmas que atuam nesse ramo de pesquisa. E eles vão dizer que a quantidade de pesquisa no tempo presente vai depender da expectativa sobre a pesquisa no tempo futuro. Calma que eu vou explicar. É o seguinte, pensa que você tem uma firma de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, tá? E aí você está pensando no quanto você vai pesquisar agora, no quanto você vai tentar criar uma inovação agora. Mas você sabe que se for criada uma nova inovação lá no futuro, a sua inovação que você criou agora vai ser destruída e vai se tornar obsoleta. Então, se você acha que um pouquinho mais para frente, um pouquinho no futuro, o setor de inovação vai bombar e vai ter muita gente pesquisando muito novas tecnologias, você se sente menos estimulado a praticar inovação agora. Por quê? Porque você vai ter um período muito curto de monopólio para usufruir do dinheiro que a tua inovação gerou. Isso se ela gerar algum dinheiro, porque inovação leva tempo e custa caro. Então, eventualmente, você não vai se arriscar. Você fala assim, cara, eu não vou desenvolver nada agora para dar 1 ou 2 anos e aí alguém já fazer algo muito melhor do que o meu produto e eu já ficar obsoleto. Às vezes nem dá para eu repor o dinheiro que eu gastei na minha pesquisa. Então, se uma firma acha que vai ter muito investimento em pesquisa e desenvolvimento no futuro, ela se sente desestimulada em pesquisar no tempo presente. Isso é muito louco, né? Então o modelo ele tem uma relação negativa entre a pesquisa de hoje e a pesquisa esperada de amanhã. Esse é o ponto principal do modelo deles, assim, que muda completamente dos outros modelos de crescimento econômico desenvolvidos aí por outros autores renomados também. E bom, o modelo deles vai mostrar que a taxa média de crescimento econômico dos países no longo prazo ela vai aumentar quando as inovações são maiores, né? Ou mais drásticas pelo menos. Então você faz uma inovação que impactou muito a produtividade das máquinas e que fez elas conseguirem produzir muitos bens finais. Quando tiver mais trabalhadores qualificados no setor de pesquisa e desenvolvimento, quando a produtividade da pesquisa for maior, e isso é muito importante, pessoal. Eu já trouxe isso aqui em outros vídeos também. Não adianta você ter muita pesquisa no país. Essa pesquisa tem que ser produtiva, essa pesquisa tem que ser boa. Eu citei aqui uma tentativa de política de inovação que ocorreu aqui no Brasil em 2001, que limitava o uso de tecnologia estrangeira, criava um imposto se você usasse tecnologia estrangeira e com esse imposto eles subsidiavam
as tecnologias internas, né? As tecnologias nacionais. E aí começou a aparecer muita patente nacional. Então o pessoal falou, nossa, que legal, tá gerando inovação. Só que essas patentes eram pouquíssimo produtivas, porque não tinha competição internacional, já que a gente não podia usar a tecnologia de fora. Então as empresas nacionais, elas começaram a gerar um monte de tecnologia que era meio inútil, ou que era super defasado, que comparado com as tecnologias do resto do mundo, elas eram muito atrasadas. Então você tem que ter um nível de produtividade alto da pesquisa também. A pesquisa, mais do que quantidade, ela tem que ter muita qualidade para ela ser útil para a sociedade. E aí um último determinante, né, desse modelo deles é a taxa de paciência das firmas de pesquisa e desenvolvimento. Se as firmas são muito impacientes, elas tendem a dar muito valor para o presente. E aí, se elas sabem que vai ter um pouco de pesquisa no futuro, elas já não vão investir agora, né? Agora, se elas são pacientes, elas têm mais predisposição a investir, mesmo sabendo que vai ter pesquisa no futuro, porque elas vão falar assim, não, calma, lá a gente se desenvolve também, ou depois a gente faz uma outra inovação. Então a questão da preferência intertemporal das firmas de pesquisa interfere nas taxas de crescimento econômico de um país. Olha só que loucura. Então esse modelo ele também traz uma ideia contraintuitiva, que é, às vezes, tornar a pesquisa mais produtiva não vai aumentar o crescimento econômico médio. Porque se o avanço tecnológico aumentar muito a obsolescência dos produtos atuais, as firmas podem reduzir a pesquisa para não tornar eles obsoletos, porque às vezes não vale a pena. Você está produzindo negócio, você já tem os seus trabalhadores entendendo aquela dinâmica, você já tem o know-how de como fazer, você vai criar uma inovação, ter que descobrir tudo de novo, ter que treinar mão de obra, arriscar, às vezes a sociedade pode não comprar a sua inovação. Então às vezes você fala, cara, não vou fazer isso, não vou gerar inovações. Às vezes tem uma empresa que já está quase gerando uma inovação muito produtiva, que vai ser melhor do que a tua, daí você fala assim, cara, eu vou lançar essa daqui, não vai nem dar tempo de eu ter bons lucros com esse novo produto, já vai vir outro concorrente, vai lançar alguma coisa que vai tornar o meu obsoleto, então vou esperar. Isso é uma ideia assim, revolucionária, né? Ninguém nunca tinha pensado nessa questão das inovações, e também revolucionária por trazer uma ideia do Schumpeter lá de trás e conseguir colocar isso num modelo matemático. Enfim, pessoal, trouxe aqui as principais ideias, né, dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2025. Cara, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, né? É muito importante para mim, principalmente nesse começo, que as pessoas se inscrevam. Curtam esse vídeo, né? Deem um like, comentem aqui embaixo se vocês acharam interessante essas ideias. Também aproveitem para me falar se vocês gostaram dessa nova dinâmica aqui da câmera mais de lado e eu eventualmente olhando para a tela do computador. Eu aceito todo tipo de feedback, tá? Compartilhe aí com seus amigos se você conhece alguém que tem interesse por esse tema também. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, até mais.